Paz do Senhor, sejam muito bem-vindos ao nosso seminário. Hoje nós vamos trabalhar com a aula de arqueologia. Então, nós vamos abordar conceitos iniciais. Para começar, nós vamos trabalhar com o conceito etimológico. A palavra arqueologia, ela é a junção de dois termos gregos. O primeiro termo é arcaios, que significa passado ou antigo. O segundo termo, logia, que vem do termo logos, que quer dizer ciência, ou estudo, ou tratado, ou abordagem. Sendo assim, a arqueologia, então, passa a significar a ciência que estuda o passado ou a ciência que estuda o antigo, ok? Então, a arqueologia é a ciência que estuda o passado ou a ciência que estuda o antigo. Pois bem, qual que é o papel, então, da arqueologia? O papel da arqueologia, o que o arqueólogo tem que fazer? A arqueologia, o arqueólogo, ele vai estudar, então, as sociedades e culturas humanas do passado, por meio de objetos fabricados e utilizados, obviamente, no passado. Com conhecimento de história, ele investiga e escava sítios arqueológicos, ele vai observar marcas deixadas num território, com o objetivo de entender como é que ele foi ocupado. Então, o papel do arqueólogo, aquele que trabalha de fato lá na arqueologia, ele começa a estudar o passado de culturas antigas através dos vestígios, através dos objetos que esses povos deixaram na época de sua vivência. Muitas das vezes eles já estão soterrados, Então, o arqueólogo vai ter o trabalho de separar aquele sítio, de isolar aquele sítio, de escavar aquele sítio à procura de objetos, e assim, através desses objetos, eles começam, então, a identificar a cultura, identificar o costume daqueles povos. Isto é o papel que o arqueólogo faz. Quais são as características, então, da arqueologia? A arqueologia é uma área do conhecimento científico que está inserido nas ciências humanas, que estuda a sociedade, então, por meio da cultura material, que foi criada pelos próprios seres humanos desde o seu surgimento e a sua colonização em todo o planeta. Portanto, possui um estilo e ela é histórica. Então, a arqueologia trabalha voltada para o passado, para o convívio das sociedades do passado, através daquilo que eles deixaram, daquilo que eles deixaram na sociedade onde eles viviam, de material físico, objetos físicos, escritas, tábuas de leitura, vasos de cerâmica, ferramentas de trabalho, tudo isso que foi deixado por sociedades no passado. Quando o arqueólogo descobre, ele estuda aquilo com o objetivo, então, de trazer informações a respeito da sociedade a qual está se estudando. Ok, pessoal? Então, a arqueologia é o estudo do passado, referente às sociedades e culturas passadas, através dos vestígios que eles deixaram enquanto viveram aqui neste mundo, ok? Isto é basicamente a arqueologia. A arqueologia, ela se divide, então, em vários tipos de arqueologia. Tem vários segmentos e nós vamos mostrar para vocês aqui alguns dos segmentos que a arqueologia possui. Nós não vamos mostrar todos, mas alguns dos segmentos para que vocês possam ter noção de quão ampla é essa matéria, ok? Tipos de arqueologia. A arqueologia é dividida em várias ramificações, vários estudos, vários enfoques em assuntos específicos, a fim de traçar uma linha de pensamento mais ampla e completa. As investigações arqueológicas têm por objetivo principal, então, fornecer os subsídios materiais com a datação temporal precisa para a reconstrução do passado humano. Por isso, ela é uma ciência muito importante e para as outras disciplinas, como a história e a antropologia, ok? Então, todas as vezes que nós vamos trabalhar com a antropologia, a ciência que trabalha o conhecimento do homem, como ele vive, a forma como ele vem sendo conduzido o pensamento do homem ao longo dos anos, e também a história, obviamente que a arqueologia é uma arma super importante de comprovação, inclusive, a respeito de como essas pessoas viveram no passado, de como essas culturas, essas sociedades eram formadas.
Então nós vamos trabalhar agora, mostrar para vocês alguns tipos de arqueologias que são praticados, ok? A primeira delas é a arqueologia aquática. A arqueologia aquática, ok? A figura que eu estou mostrando aí para vocês é a figura de um monumento submerso em Herakleion, que está localizado no Egito. Então, a arqueologia aquática, como o nome já diz, né, é a arqueologia que é praticada submersa, né, abaixo d'água, ok? Dedica os seus estudos dos vestígios humanos e objetos e paisagens que estão submersas, que as águas cobriram. Um estudo no sítio arqueológico subaquático é constituído de vários processos importantes para a investigação, utilizando várias ciências arqueológicas, como o estudo da história, dos escritos que foram relatados e dos acontecimentos históricos e da antropologia cultural. Ou seja, a arqueologia aquática é aquela praticada dentro d'água, né? Submerso. Nós sabemos que, devido ao decorrer dos milhares de anos que esse mundo, que esse planeta existe, em determinado tempo, algumas regiões do planeta elas foram alagadas e com isso civilizações inteiras foram alagadas e por isso nós temos então essa arqueologia que é praticada debaixo d'água, ok? Um outro tipo de arqueologia que temos é a arqueologia cognitiva. A arqueologia cognitiva. A figura que eu estou mostrando aí agora é um exemplo de um estudo paleoneurológico que utiliza tomografias para análise das feições neurológicas fossilizadas de hominídeos ancestrais. Ou seja, o que eu estou mostrando nessa imagem são tomografias, são exames mostrados de imagem de cérebros de homens ancestrais que foram descobertos, ok? A arqueologia cognitiva é um ramo da arqueologia que é dedicado à compreensão da construção do pensamento humano, aplicado e transmitido nas sociedades humanas. Apesar da arqueologia, de um modo geral, buscar entender o conhecimento que os humanos tinham no passado, apenas os estudos que focam nas capacidades da construção e transmissão desse conhecimento podem ser consideradas como estudos de arqueologia cognitiva. Estes estudos podem ser feitos através da análise de evolução cultural e também da análise de paleoneurologia, que é o estudo da evolução do cérebro. Ok, pessoal? Não quero adentrar muito ao mérito, aprofundar muito ao mérito desse tipo de arqueologia, só mostrando para vocês que existe essa ciência, uma arqueologia que está à procura de mostrar, de estudar a evolução do cérebro humano através do tempo com os ancestrais, com os homens do passado em relação aos homens agora do presente. Ok, pessoal? Nós temos um outro tipo de arqueologia e esse aqui é muito famoso, né? Esse aqui talvez seja o mais famoso, que é a arqueologia simbólica, a arqueologia através de símbolos, ok? A arqueologia simbólica é aquela dedicada aos estudos das representações simbólicas, como pinturas rupestres, como esculturas, inscrições, né? Esse ramo da arqueologia busca encontrar, então, padrões, frequências e modos de produções das representações para uma melhor compreensão dos ritos culturais, religiosos nas sociedades antigas, ok? Esse tipo de arqueologia, ele é muito mostrado e aplicado nas civilizações antigas, principalmente as do Egito, né? É impossível nós falarmos do Egito sem nós recorrermos aos seus símbolos, né? Então, esse é um tipo de arqueologia muito explorado dentro dessa matéria. Nós temos ainda um tipo de arqueologia chamado arqueologia urbana. Ela é voltada aos estudos das relações entre a cultura material, o comportamento humano e a cognição em um assentamento urbano. Esse ramo de arqueologia possibilita a compreensão de indícios da complexidade de construção de uma sociedade, ou de diferentes etnias, de grupos socioeconômicos, de grupos políticos, de religiosos,
diferentes ideias e ideais que conviveram ao longo do tempo em determinada região. É o que a gente chama de arqueologia urbana. Basicamente, nós estamos trabalhando aqui com diferentes sociedades ao longo do tempo no mesmo local. Então, por exemplo, nós descobrimos uma sociedade X através dos seus objetos, datamos aqueles vestígios de um determinado período, e aí, através de outras escavações em outros lugares próximos, a gente descobre que tem ali vestígios de outra civilização que é completamente diferente, ou seja, e datações diferentes, que a gente entende que naquele mesmo local, sociedades diferentes se urbanizaram naquela região. Isso aí é matéria da arqueologia urbana, ok, pessoal? Nós ainda temos um tipo de arqueologia chamada de geoarqueologia. Geoarqueologia, ok? A figura que eu estou mostrando aí para vocês é o exemplo de um estudo estratigráfico de um sítio arqueológico. A geoarqueologia, ela vai trabalhar junto com a área de geociências. Ela é dedicada aos estudos que visam compreender a transformação do ambiente pelo homem ao longo do tempo, e também está relacionada com os estudos a respeito da formação dos sítios arqueológicos. A abordagem da geoarqueologia nasce da interface entre a arqueologia e as ciências da Terra, mais especificamente da aplicação de conceitos, métodos e técnicas da segunda sobre a primeira, ou seja, métodos e técnicas das ciências da Terra em relação à arqueologia, colocando então em evidência as características espaciais que compõem o registro arqueológico. Então aqui, gente, dentro dessa matéria, a arqueologia ela vai abraçar um conceito mais abrangente das ciências que estudam a Terra, e através dessa junção é que a gente tem um estudo mais amplo do sítio arqueológico, ok? Isso aí é trabalhado com a geoarqueologia. Outro tipo de arqueologia que eu quero trabalhar com vocês e mostrar com vocês que existe é a chamada arqueozoologia, ok? Arqueozoologia. Arqueozoologia é a ciência que está trabalhando, é o ramo da arqueologia que está dedicado ao estudo dos vestígios de animais, ok? A figura que eu estou mostrando aí para vocês, ela está mostrando vários tipos de dentes de animais que foram descobertos soterrados, ok, pessoal? Então, a zooarqueologia busca entender, então, as relações estabelecidas entre os animais e as populações humanas do passado, auxiliando nas datações, o estudo de mudanças climáticas, dietas de animais e os aspectos simbólicos no contexto histórico e arqueológico. Tratando-se de material de animais, vestígios, restos mortais de animais que foram deixados no passado, muitas das vezes foram fossilizados, nós estamos trabalhando com a arqueozoologia, ok, pessoal? E aqui eu quero abrir aqui mais um espaçozinho aqui para falar com vocês que nós não devemos confundir a arqueologia com a paleontologia, ok? Não podemos confundir a arqueologia com a paleontologia, ok? São matérias diferentes. O que é a paleontologia? Nós podemos pensar na paleontologia como a ciência que tem o objetivo de entender a história da vida na Terra através do estudo dos vestígios preservados dos seres vivos, ok? Isso aí é paleontologia. A arqueologia, apesar de ter uma enorme interdisciplinaridade com as ciências da Terra, com as ciências biológicas, sociais e até exatas, ou seja, a arqueologia ela está sempre pegando um ponto ou outro de outra ciência, né? Contudo, ela é classificada genericamente como uma das ciências humanas que tem o seu objetivo o estudo da humanidade, nos seus aspectos culturais e biológicos, e o estudo das suas sociedades, ok? Os estudos da arqueologia acabam por contribuir com as outras ciências, mas principalmente com o estudo da humanidade. Quando a gente está falando de paleontologia, ela é considerada como um casamento entre as ciências da Terra, geociências,
e as ciências biológicas, biociências, ok? Então, apesar dos métodos do campo da paleontologia estar muito próximos e muito relacionado com os métodos das geociências para atingir o seu objetivo final, ela tem muitas as aplicações das teorias e métodos das biociências. Além disso, então, ela contribui de uma maneira multidisciplinar para ambas as ciências, principalmente no que se refere à história do planeta Terra e à evolução das espécies. Perceba que a paleontologia está voltada para a história do planeta Terra em geral e a evolução de espécies, enquanto a arqueologia está voltada para o aspecto da humanidade, os seus objetivos culturais e biológicos. Ok, pessoal? Entre a ciência da arqueologia e da paleontologia, nós precisamos observar também que ela estuda vestígios diferentes. Os vestígios analisados pela arqueologia, eles vão desde os ossos, às vezes até fósseis humanos ou de animais, desde que relacionada à atividade humana. Ele estuda sepultamentos, instrumentos de pedra polida ou lascada, utensílios cerâmicos, artefatos de madeira, estruturas de fogueira, representações rupestres, estruturas de moradia, naturais ou construídas, né? Vestígios botânicos, artefatos históricos de qualquer lugar e período, enfim, qualquer coisa relacionada à existência da humanidade em qualquer lugar, em qualquer tempo, e está relacionado com os vestígios que a arqueologia estuda, ok? Agora, se nós formos observar os vestígios que a paleontologia estuda, eles se resumem basicamente nos fósseis, com algumas exceções como pegadas. Perceba que a paleontologia ela está muito focada em relação ao estudo do início do planeta. Ela está focada no estudo da evolução do planeta, no estudo da evolução de espécies. Nós temos essa diferenciação entre essas duas matérias, ok? Eu vou narrar para vocês, mostrar para vocês aqui um resumo das diferenças entre as duas ciências para que a gente possa ter uma compreensão melhor, tá ok, pessoal? Deixa eu mostrar aqui para vocês. A arqueologia, então, ela vai ter como objetivo geral entender a humanidade, ok? Principalmente os aspectos culturais e biológicos. E por isso que a arqueologia interessa muito na nossa matéria bíblica, o estudo das escrituras, porque no Antigo Testamento principalmente, e também no Novo, nós estamos constantemente mergulhados, inseridos na história antiga, né? De povos, de civilizações, e a arqueologia, então, ela vem trabalhando de modo para que nós possamos entender usos e costumes, como eles se comportavam, como eles viviam, por que de alguns textos bíblicos trazer curiosidades tão estranhas para nós, e aí estudando a sociedade, a civilização da época, nós somos capazes de compreender os costumes que eram vividos naquele momento, e aí a gente acaba compreendendo o texto bíblico. A arqueologia trabalha com o estudo da humanidade, com o estudo dos povos antigos, culturais, com os estudos biológicos que as pessoas apresentavam naquela época. Já a paleontologia, ela tem o objetivo geral de entender a história da vida na Terra, mas não a história dos seres humanos em si, ok? A arqueologia, então, ela escava sítios arqueológicos, ela analisa qualquer tipo de vestígio material ligado a seres humanos, ok? Como já disse, né? Pedras lascadas, registros rupestres, restos de plantas, de animais, cerâmicas, metais, vidros, objetos, escrituras, símbolos, desenhos, né? Tudo isso está estudado na arqueologia porque tem relação com o ser humano, vai fornecer informações de um ser humano, então é estudado pela arqueologia, ok? Já a paleontologia, ela escava sítios paleontológicos, ela analisa qualquer tipo de vestígios de organismos, fossilizados ou não, ou de suas atividades em laboratórios especializados, ok? A paleontologia está mais ligada à origem e à evolução da vida na Terra, ok? A arqueologia, ela é uma ciência que segue teorias, métodos e técnicas científicas de análise
propõe e testa as hipóteses científicas. Em muitos casos, aplica experimentos. Essa é a ciência da arqueologia. Por quê? Porque a arqueologia ela está tentando encontrar provas, ela está tentando encontrar a realidade e evidências de que alguma sociedade no passado existiu ou de que algum evento provocado por um ser humano existiu. Ou seja, ela está focada na sociedade passada e nas suas realizações, ok? Enquanto que a paleontologia, ela é uma ciência que ela segue teorias, métodos e técnicas científicas de análise. Mas ela propõe e testa as hipóteses científicas e, em muitos casos, aplica experimentos. Percebam, as duas ciências trabalham com as mesmas adequações, mas uma focada para a realização dos homens no passado, que é a arqueologia, e a outra é focada para a evolução e conhecimento das origens do planeta Terra. Ok, pessoal? A arqueologia, ela compreende todo o período de existência do gênero humano, ou seja, desde cerca de 7 milhões de anos atrás até o presente. Ou seja, a arqueologia está preocupada com a atuação do homem no passado. Já a paleontologia, ela compreende toda a história de vida da Terra, desde 3,8 bilhões de anos atrás, segundo essas duas ciências, ok? Nós temos muito costume de observar as duas matérias e eu queria observar com vocês, para a gente diferenciar bem legal mesmo, a gente fazer uma pequena associação. Enquanto a arqueologia ela está focada no homem, a paleontologia ela está muito focada na evolução do planeta e dos animais. Nós encontramos o estudo de animais do passado, dinossauros e todas aquelas espécies ancestrais na paleontologia, enquanto na arqueologia nós estamos preocupados com a ciência voltada para sociedades, para o modo de como os seres humanos viveram no passado. Agora, diante dessa introdução feita com vocês, eu quero aplicar então o conceito de arqueologia bíblica. Qual que é o conceito de arqueologia bíblica? A arqueologia bíblica, então, é a ciência que estuda o passado com base nos acontecimentos narrados nas Escrituras, procurando pela comprovação científica dos fatos descritos na Bíblia. Usa dos mesmos métodos, o que traz o peso inquestionável no meio acadêmico quando encontra descobertas que comprovam o passado bíblico, ok? Então, a arqueologia bíblica é essa ciência aplicada com base nas Escrituras, ok? A ciência vai abordar fatos de civilizações no passado que a Bíblia descreve, então ela vai estudar as regiões, ela vai ali naquele local procurar sítios arqueológicos, escavando sítios arqueológicos, e então ela começa a descobrir objetos, vestígios daquela sociedade passada, que é possível comprovar a veracidade das Escrituras. Por isso, ela é uma matéria extremamente importante para a nossa compreensão bíblica e para a nossa teologia. Ok, pessoal? Desde quando começou a aplicação da arqueologia bíblica, nós já temos inúmeros casos comprovados por essa ciência dentro das escrituras bíblicas, conforme a gente vai ver um pouco dessa matéria numa aula posterior. A porta para o mundo histórico, então, do Antigo Testamento, ela foi aberta em 1843 pelo francês Paul-Émile Botta. Foi este homem aqui que começou a introduzir, no ano de 1843, a arqueologia bíblica, a arqueologia voltada para a aprovação, para tentar comprovação daquilo que a Bíblia falava, ok? Nas escavações efetuadas em Khurshadabad, na Mesopotâmia, ele encontrou, então, inesperadamente, as imagens em relevo de Sargon II, que foi o rei assírio que aprisionou Israel e conduziu em longas colunas de cativos. Os relatos das campanhas desse soberano relacionam-se com a conquista de Samaria, que foi igualmente descrita na Bíblia. Há cerca de um século, os estudiosos americanos, ingleses, franceses e alemães vêm fazendo, então, escavações no Oriente Próximo, na Mesopotâmia, na Palestina, no Egito,
E as grandes nações fundaram, então, institutos e escolas especializadas nesses trabalhos de pesquisa. No ano de 1869, foi criado, então, o Palestine Exploration Fund. Em 1892, foi criada, então, a École Biblique dos Dominicanos. Em 1900, a americana School of Oriental Research, e em 1981, foi criada a Deutscher Evangelischer, e todas essas escolas começaram, então, a trabalhar e a aplicar a arqueologia bíblica. Na Palestina, então, foram descobertos lugares e cidades, muitas das vezes mencionados nas Escrituras. Apresentaram-se, então, exatamente como a Bíblia os descreve, e no lugar exato em que elas se situam, em inscrições e monumentos arquitetônicos primitivos. Os pesquisadores encontraram cada vez mais personagens do Antigo e também do Novo Testamento. Os relevos contemporâneos mostravam imagens de povos de que só tínhamos conhecimento de nome, seus traços fisionômicos, os trajes, suas armas, adquirem uma forma para a posteridade. Esculturas e imagens gigantescas mostram, então, os povos hititas de grosso nariz, os altos e os esbeltos filisteus, os elegantes príncipes cananeus, em seus carros de ferro, que foram tão temidos por Israel, os pacíficos e sorridentes reis de Mari, que foram contemporâneos de Abraão. Através dos milênios, os reis assírios não perderam nada de seu semblante altivo e feroz. Tiglat-Pileser III, o famoso no Antigo Testamento com o nome de Senaqueribe, que destruiu o rei Laquis e sitiou Jerusalém, a Saradão, que mandou pôr a ferros o rei Manassés, a Surbanipal, que foi o grande Osnarpar do livro de Esdras. Todos estes personagens foram comprovados pela arqueologia bíblica. Como fizeram com Nínive e Nimrod, né? A antiga Calá, como fizeram com Assur e Tebas, que os profetas chamavam de Noamon. Os pesquisadores despertaram do sono do passado a famosa Babel da Bíblia, com a sua torre fabulosa. Os arqueólogos encontraram, então, no delta do Nilo, as cidades de Pitom e de Ramsés, onde Israel sofreu a odiosa escravidão. Eles descobriram as camadas de fogo e a destruição que acompanharam a marcha dos filhos de Israel na conquista de Canaã, e em Gibeon, na fortaleza de Saul, sobre cujos muros o jovem Davi cantou para ele ao som da harpa. Em Megido, descobriram uma única cavalariça gigantesca do rei Salomão, que tinha 12.000 soldados a cavalo. Ou seja, a arqueologia comprovando a veracidade, a história bíblica. Isso é muito importante e é muito maravilhoso para o nosso estudo. Do mundo do Novo Testamento, ressurgiram então as magníficas construções do rei Herodes. No coração da antiga Jerusalém foi descoberta a plataforma que foi citada por João o Evangelista, onde Jesus esteve diante de Pilatos. Os assiriólogos, os especialistas na civilização assíria, decifraram então as tábuas astronômicas de Babilônia, os precisos dados de observação da estrela de Belém. Perceba, irmãos, é muito legal, né, da gente estudar, e também é muito importante quando a gente consegue comprovar as escrituras de um modo que a ciência tem que concordar que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Ok, queridos? Essa é a nossa aula de introdução. O objetivo do nosso curso aqui para trabalhar essa matéria é mostrar a importância dele para os irmãos e também inspirar os irmãos a estudar, a aprofundar essa matéria, porque quanto mais você estuda, mais segurança você tem, mais recursos você tem para expor as escrituras e mais certeza de como comprovar para o mundo que a palavra de Deus é a genuína palavra de Deus, você também vai ter, ok? Então eu vou encerrar nossa aula de introdução aqui e na nossa próxima aula nós vamos dar um mergulho um pouquinho mais dentro da arqueologia através das escrituras, ok? Nós vamos mostrar o que é a arqueologia bíblica na próxima aula e o que ela é capaz de nos dizer sobre alguns dos fatos mais curiosos que nós temos
das Escrituras. Que Deus em Cristo vos abençoe. Muito obrigado por nos assistir e até a nossa próxima aula.